Muito boa tarde a todos que nos acompanham a esta altura, hoje dia 25, portanto, de dezembro de 2021. Entramos a estrear o nosso debate internacional para si, prezado internauta que nos acompanha através das nossas plataformas nas redes sociais. Portanto, hoje é um dia histórico para nós, também um dia de alegria para aqueles que, portanto, estão com a sua família, aqueles que são cristãos, que comemoram, portanto, o nascimento do Menino Jesus, e para nós também é um dia de alegria porque iniciamos este programa que vai fazer parte, portanto, da sua grelha, da sua companhia, todos os sábados aqui na FTV, portanto, no início da tarde, para podermos debater alguns assuntos de importância internacional. E hoje vamos, portanto, abrir nessa nossa estreia com um convidado também de luxo, portanto, o Martin Meikonzo, ele que, portanto, é o nosso analista aqui residente, que estará a conversar connosco em relação a alguns temas. Vamos perfilar ao longo do nosso programa, nos próximos programas também, com algumas pessoas que também são autoridade nesta questão da política internacional. Vamos tentar trazer elementos para tentar descortinar este debate internacional que não tem havido. Contudo, é um debate que é necessário, tendo em conta que as políticas que são desenhadas, o envolvimento, portanto, da vida ao nível internacional, influencia também para o nosso próprio país. Martin, boa tarde, seja bem-vindo ao debate internacional. Muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui a primeira vez e dizer que sinto-me lisonjeado por ter a oportunidade de abrir este programa, quer dizer, é um marco histórico, acredito eu. Exato. E vamos avançar. Muito bem, vamos avançar porque temos, portanto, vamos analisar hoje, portanto, a situação das relações, portanto, a tensão que está a ocorrer entre a Rússia e os países ocidentais, portanto, que estão afiliados na NATO, esta organização de décadas do Ocidente, e depois vamos conversar um pouco sobre aquilo que foi a retrospectiva, os principais acontecimentos ao nível internacional no ano 2021. A inaugurar mesmo, Martin, a Rússia, a escalada de tensão, pelo menos verbal, entre a Rússia e a NATO acabou subindo nos últimos dias. O que estará por detrás desta tensão? Bom, olha, o que estará por detrás desta tensão, na verdade, não é um problema novo. Eu gostava de analisar esta situação numa perspectiva de geopolítica e estratégia. O que é que acontece? A Ucrânia é um Estado estrategicamente localizado para a Rússia. Em que sentido? É que se a NATO consegue apoderar-se da Ucrânia, vai significar que ela terá conseguido praticamente isolar a Rússia por completo. Porque quase que todos os outros Estados que estão à volta da Rússia já fazem parte da NATO. Então, a Ucrânia é um dos pontos de saída viáveis que a Rússia tem, isto numa perspectiva económica, comercial, num âmbito comercial, não é? E o que tem acontecido simplesmente é que a Rússia tem se defendido. O único interesse da Rússia é, primeiro, impedir que a Ucrânia e a Lituânia juntem-se à NATO. Segundo, é defender-se. Por que se pretende defender? É que recentemente a Europa achou que deveria posicionar mísseis entre a fronteira da Ucrânia e a Rússia. E ao mesmo tempo, a Rússia decide reforçar as suas tropas na mesma fronteira. E a possibilidade de um ataque da Rússia em relação à Ucrânia agora torna-se maior, isto porque a Rússia estará simplesmente a defender-se, ou seja, seria um ataque preventivo, para evitar com que, primeiro, os mísseis sejam posicionados, segundo, com que a Ucrânia junte-se à NATO. A Rússia abordou a questão de que a Rússia ter posicionado grande parte do seu material, do seu arsenal bélico. Ao nível, portanto, da fronteira, tanques, canhões. Exato. E qual é efetivamente a mensagem que a Rússia quererá transmitir à NATO? A mensagem é muito simples. A Lituânia e a Ucrânia fizeram parte, ou seja,
A Ucrânia e a Lituânia têm uma relação histórica com a Rússia. Isto na medida em que estas fizeram parte do Bloco Socialista. E a Rússia entende que, por esses terem feito parte do Bloco Socialista, não devem juntar-se à NATO. É preciso recordar que a NATO, a quando da sua criação, ela foi criada com um dos objetivos principais sendo fazer frente à Rússia, não é? Então, no entanto, que União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sim, exato. Sim. Então, foi criada mesmo para fazer frente a este grande inimigo. Então, a ideia de dois Estados que têm uma localização crucial para a Rússia juntarem-se à NATO seria um golpe tanto para a Rússia. E é isto que eles pretendem evitar. E, neste momento, qual é o papel dos Estados Unidos? Joe Biden e portanto, Vladimir Putin conversaram e, na conversa mantida entre os dois, houve um amainar dos ânimos. Sim, sim. Qual será a importância dos Estados Unidos nesta crise? O papel que os Estados Unidos têm, que podem ter nesta crise? Bom, os Estados Unidos têm tido um papel, eu diria que crucial, e têm sido muito cautelosos. É preciso recordar que a forma como funciona o sistema político dos Estados Unidos. Há sempre uma alternância, se formos a perceber. Temos o hard power, o hard policy, e depois de seguida temos sempre o soft policy. O hard tivemos agora com o Donald Trump. Donald Trump, exato. E temos agora, atualmente, o Joe Biden, que eu diria que é mais ou menos uma cópia do Barack Obama, que aplica a soft policy. E isto significa Portanto, a soft policy é dos democratas. Sim. Os republicanos são mais hard. Exato, exato. Tem sido assim. Isto significa que os Estados Unidos vai ser sempre cauteloso e já garantiu que vai continuar a implementar sanções à Rússia, enquanto a Rússia continuar a posicionar-se como se tem posicionado. Segundo, é que os Estados Unidos têm tido receio em colocar lá as suas tropas porque não se quer envolver diretamente no conflito, não é? E isto até é bom que esteja a acontecer nestes moldes. Agora, outra questão que eu coloco diante desta situação toda é o papel das Nações Unidas. Certo. É que, mais uma vez, as Nações Unidas têm um espaço para se fazer sentir, demonstrar aquilo que é o seu real poder mundial e simplesmente não o faz. E reparemos que é quase que sempre assim quando estamos num conflito que envolva os Estados Unidos. E isso faz com que nós comecemos a questionar a real eficácia e eficiência das Nações Unidas, se realmente têm o poder que se diz ter ou não. E depois o fato de que, claramente, para os dias atuais, existe uma necessidade de se reformar. As Nações Unidas precisam de se reestruturar em função daquilo que é a atualidade mundial. Muito bem. Se fizermos uma retrospectiva, compreendemos que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia acaba iniciando de alguma forma em 2013, por causa do acordo comercial que a União Europeia, que a Ucrânia havia acertado com a União Europeia, depois com a pressão de Moscou acabou, portanto, regressando. Qual será o papel econômico de Moscou, tendo em conta que Moscou tem, tanto a Rússia é um dos exportadores de gás Exato. para a União Europeia. Esta facilidade, esta posição que a Rússia ocupa, ela não poderá usar contra a União Europeia para poder levar à mesa de negociações? Tocou num ponto crucial, é que se repararmos a Europa no seu todo, a União Europeia, não tem sido tão agressiva em relação à Rússia nessa questão. E isto porque sabem que existe uma certa dependência em relação à Rússia. A Rússia tem parte do coração da Europa, não é? E isto significa que é preciso ser muito cauteloso em relação a como é que se vai agir em relação à Rússia. E depois temos que ter em conta que a Rússia tem um aliado muito forte que é a China. E a China é um aliado... É um concorrente forte. É um concorrente forte. Comercial, pelo menos. Sim, Exatamente. E a União Europeia precisa destes dois para poder sobreviver. O gás que a Europa usa, por exemplo, boa parte dele, se não todo ele, quem fornece à Europa é a Rússia.
o gás que a Europa usa em dias de inverno para aquecer e por aí fora, a Rússia que fornece. E isto, a Rússia, aliás, já usou esta posição que tem para poder trazer esta situação à mesa de negociações. Já usou várias vezes e por isso mesmo também que a União Europeia já teve que, em várias situações, dar um passo atrás e procurar melhores formas de atuação. Martin, uma questão interessante. A Rússia, depois de ter anexado a Crimeia, depois de ter estado num período de ebulição, esta crise entre a Rússia portanto, os países ocidentais, foram colocados um conjunto de sanções económicas, sanções políticas. E mesmo assim, a Rússia não baixou o seu ímpeto expansionista, ou desse desejo, pelo menos do ponto de vista assim superficial. Exato. Qual será o impacto destas sanções, tendo em conta que não estão a conseguir atrair a China? Aliás, digo a Rússia neste papel. Sob um ponto de vista real, as sanções não têm uma grande eficácia. Como eu dizia, a Rússia tem aliados fortes. Não só tem a China, tem também a Turquia, que é um dos países aliados da Rússia e que são monstros, alguns dos monstros da economia mundial. E é com estes que a Rússia consegue facilmente movimentar-se mundialmente em termos económicos. E não só, existem vários mercados que a Rússia tem estado, vários mercados, melhor dizendo, existe um mercado que a Rússia tem estado a explorar bastante, que é o da África, não é? Exato. Que é um mercado muito apetecível para qualquer Estado. E a Rússia tem estado a conseguir fazer grandes avanços nesse sentido, não é? Então, as sanções, sob um ponto de vista real, não tem um grande impacto. E depois o próprio Vladimir Putin já terá dito que, mesmo com as sanções, ainda que aumentem as sanções, ele não vai parar de fazer os movimentos militares, as demonstrações militares que ele tem estado a fazer. O presidente da Rússia, portanto, Vladimir Putin, terá dito que a Europa, tanto a NATO, estaria a pisar uma linha vermelha caso, portanto, desse atacar a Rússia. A própria, portanto, a NATO também avisou a Rússia, portanto, sobre a possibilidade de vir a atacar ou a invadir a Ucrânia. Esta guerra de palavras não poderá ser um prenúncio de uma possível escalada de violência naquela região, tendo em conta o histórico que o mundo tem. Sim. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial começou com esta tensão verbal. Exato, realmente, de fato, mas assim, eu não acredito que existam condições para avançarmos para uma Terceira Guerra Mundial. Isso seria catastrófico para o mundo. Podemos sim ter uma guerra localizada, e que a possibilidade é muito grande, ou seja, a possibilidade da Rússia atacar a Ucrânia numa perspectiva de ataque preventivo, e isto em função da possibilidade ou não da Europa posicionar os mísseis na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, como eu dizia, e a possibilidade também dos Estados Unidos envolver-se ainda mais de forma direta, se calhar mesmo a partir da NATO, não é? Este é que seria o grande calcanhar daqueles. Fora isto, não vejo nenhuma outra possibilidade de conflito ir além disto. Portanto, um conflito apenas verbal, de reposicionamento, portanto, de alianças. Falando de alianças, Martin, neste momento, como é que poderia avaliar o mundo em termos de blocos, se quisesse avaliar numa situação de uma possível escalada de violência? Quais são os blocos que estão definidos neste momento? Em termos de blocos, é difícil descrever, mas é preciso dizer que nós estamos, ainda que de forma silenciosa, estamos dentro de uma guerra fria, certo, e já há alguns anos, não é? E a Rússia já há alguns anos tem estado silenciosamente a mover-se no sentido de manter as alianças históricas que teve durante a Guerra Fria, não é? Há alguns anos tivemos cá em Moçambique o embaixador russo, na altura,
a negociar com Moçambique, a garantir que Moçambique continue a dar o seu apoio à Rússia. Se terá acontecido ou não, não sei. Mas o fato é que estamos dentro desta realidade atualmente, não é? E não acredito que vá passar disso. Acredito que vai ser quase que exatamente na mesma perspectiva que tivemos durante a Guerra Fria. Ou seja, uma guerra verbal. A posição de armamento bélico aqui e acolá, mas que efetivamente nada acaba acontecendo. Ainda mais tendo em conta aquilo que é a real, a atual realidade mundial, o nível de armamento nuclear, a quantidade de armamento nuclear que nós temos, como eu dizia, seria catastrófico, é mesmo fatal, não é? Então, no máximo, podemos ter um e outro conflito localizado e dentro daquelas mesmas alianças que tivemos durante a Guerra Fria. Muito bem. Quando temos uma Rússia que interveio no conflito sírio, portanto, reverteu a balança a favor de Bashar al-Assad, temos uma Rússia que Xi Jinping na China e Vladimir Putin têm tido encontros. E, portanto, temos uma Rússia, uma China também aliada da Rússia, que tem sido um pouco cautelosa, ou foi cautelosa, quando daquela guerra verbal entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. E também temos os Estados Unidos com um aliado que é a Coreia do Sul, depois o Japão. Ou seja, uma Rússia que está, portanto, no coração da Europa, como disse o Martin, e que tem um aliado que domina o Oriente. Exato. E temos uma Síria que está numa posição de um barril, que é o Médio Oriente. Exato. Estas conexões todas não poderão estar a pronunciar que alguma coisa... E não se esqueça também da Turquia. Exato, estava a falar aqui da Turquia, do Erdogan, também, que parece-me um pouco encostado à Rússia, à China. Sim. Isto não pode estar a trazer um pronúncio de que alguma coisa mesmo vai... Isto está claro. E todos estes países têm hoje posições muito fortes, se calhar mais fortes em relação aos outros. Então, por isso é que os outros têm que ser extra cautelosos, por isso é que os Estados Unidos têm sido agora extra cautelosos em relação à Rússia, porque os Estados Unidos sabem quem é que está por detrás, ou quem é que suporta ou dá apoio à Rússia. Quando se cria, por exemplo, a NATO, que se pretendia fazer frente ao bloco socialista, à União Soviética, neste caso. Algum tempo depois, a Rússia e a China juntam-se e criam uma própria organização militar, foge-me agora o nome, mas penso que é a Shanghai Cooperation Organization, qualquer coisa assim parecida, em que eles buscam aliança com todos os países que entendem que são contra as políticas do Ocidente. Não é? Então estamos a falar de países como Cazaquistão, por exemplo, o Paquistão, e dentre outros, que são todos vizinhos, não é? Parecem que têm uma certa neutralidade, mas eles têm os seus favoritos. Exatamente. E é preciso ter atenção a esses países que parecem estar neutros e parecem não ter um real poder, porque têm. E se em algum momento a bomba explode, esses países vão correr para dar suporte à Rússia e à China, e dentre outros parceiros que também têm. Muito bem, portanto, o Martin McConzo aqui a trazer as nuances da situação, portanto, na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, e que está a trazer aqui este debate e troca verbal de acusações entre este país, que é a Rússia, e o Ocidente. Creio que nos próximos tempos teremos mais desenvolvimentos deste assunto. Por ora vamos, portanto, terminar a conversa em relação a este assunto. Vamos a um breve intervalo, regressamos já para o nosso segundo, portanto, tema, que vamos olhar um pouco daquilo que aconteceu, portanto, na política internacional ao nível de vários dos países do mundo. Até já. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz,
diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco, a sua segurança em primeiro lugar. Votos, festas felizes e um próspero ano novo. Para vender os teus produtos. Muito bem, regressamos ao nosso segundo bloco aqui do debate internacional. Estamos com o analista, Martin Maconzo, que está a conversar connosco. Estamos aqui a debater alguns assuntos da política internacional, daquilo que ocorreu. Queria recordar que esta é a estreia do nosso debate. Estaremos consigo pontualmente às 14h30 de todos os sábados aqui na FTV para podermos analisar aquilo que foram tanto as incidências da política internacional, e esta semana, não menos importante, foi esta escalada de violência, de tensão verbal, pelo menos, entre o Ocidente e a Rússia, que estiveram tanto neste bate-boca, se nos permite assim dizer. Vamos, portanto, agora ao nosso segundo tema para esta tarde de sábado 25 de janeiro, aliás, a de dezembro. Janeiro é o mês que gostaríamos de chegar, esperamos que nós consigamos lá chegar, mas estamos sim no mês de dezembro, portanto, a escassos dias do final do ano letivo. Martin, a chegada ao poder, portanto, de Joe Biden nos Estados Unidos, um dos marcos deste ano 2020. Primeiro, antes de analisarmos mesmo aquilo que foram as suas iniciativas do ponto de vista da política externa que ele adotou, como é que avalia o fato de que tem sido comum na política norte-americana que os democratas e republicanos alternem-se depois de 2 mandatos e Donald Trump ficou apenas um mandato? Esta tensão que ocorreu, a invasão ao Capitólio, não foi... Como é que classifica isto, tendo em conta o legado de democracia impoluta que os Estados Unidos representam no mundo? Olha, eu vejo isso na seguinte perspectiva, é que esse é o mecanismo que os Estados Unidos encontrou para manter a sua hegemonia, não é? E esta alternância que esteve a referir-se, que é o que eu dizia anteriormente, que é a alternância entre o hard policy e o soft policy. É o mecanismo que os Estados Unidos encontrou para se manter no topo, a sua hegemonia, como eu dizia.
Podemos, por exemplo, olhar para o fato de que... onde é que eu ia? Os Estados Unidos, com Obama, em termos de política internacional, esteve fraco. Esteve fraco porque a soft policy não endurece a posição dos Estados Unidos numa perspectiva internacional. Vários países começaram a questionar aquilo que era o real poder dos Estados Unidos na altura. Vários países começaram a dar costas aos Estados Unidos na altura. E de seguida tivemos o Donald Trump. Eu gosto de analisar com a teoria de stick and carrot. Não sei se já o que é que defendes? A teoria de stick and carrot diz-nos que tu dás o carrot, ou seja, que é a soft policy, que é para acalmar os nervos dos teus associados ou os teus inimigos. Em algum momento tens que atacar com o stick, que é a hard policy, não é? Então, se consegues fazer uma alternância perfeita neste sentido, isto te vai garantir sempre aquilo que tu pretendes. E é assim como os Estados Unidos têm estado a jogar a sua política internacional e não só, mesmo até a nível doméstico. Falando nisto, acredita que a chegada de Donald Trump ao poder com o Make America Great Again era mesmo para dar uma resposta a este vazio da posição de Barack Obama no cenário internacional? Precisamente. E até certo ponto ele terá conseguido. Politicamente, nem tanto, mas conseguiu voltar a dar aquela pujança que os Estados Unidos sempre teve, aquela pujança que nós sempre conhecemos dos Estados Unidos. Donald Trump trouxe isto de volta. E Joe Biden, como é que classifica a sua posição em relação, principalmente à política externa? Eu classifico, olha, como eu dizia, o Joe Biden não é tão diferente do Barack Obama, não é? A forma como ele implementa as suas políticas não são tão diferentes da forma como Obama já implementou. Está a ser quase que praticamente uma cópia, não é? E não vai ser tão diferente. Assistimos agora em relação à África, especificamente nesta situação da Covid, em que os Estados Unidos fechou as suas fronteiras para vários países africanos. E não só, dentre outras situações ainda relacionadas a países africanos, e que virou as costas a estes países. E é assim como tem sido em relação à soft policy do Obama e do Joe Biden. É assim como foi com Obama e é assim como está a ser com Joe Biden. E não há de ser diferente a longo prazo, provavelmente. Exato. Joe Biden encontrou um país que estava com números elevados da Covid-19 por culpa portanto, das próprias políticas domésticas de Donald Trump. Era um negacionista, sim, de alguma forma, a Covid-19. Acredita que o Joe Biden conseguiu controlar a situação? Ou a tendência, tendo em conta que ele está a perder alguma certa popularidade nos Estados Unidos, esta popularidade que está a perder terá sido por causa de algum tipo de política má concebida? Será um castigo da política interna ou da política externa? Olha, penso que seria um castigo mesmo da política interna, mas é assim, eu penso que ele está a conseguir fazer uma melhor gestão em relação ao Donald Trump. E isto porque, diferente do Donald Trump, o Biden é aquele líder que dá ouvidos à Organização Mundial da Saúde, não é? Houve uma altura que o Donald Trump desvinculou-se quase que por completo da OMS, não é? E que dizia que tinha suas próprias organizações, que iam avançar com seus próprios mecanismos de prevenção e fazer face à pandemia, não é? E naturalmente estes não seriam, se calhar, os mecanismos mais adequados, e estamos a assistir agora a uma situação completamente diferente em que o Biden tem estado a andar passo a passo com a OMS de volta, não é? E que isto permite com que tenha um melhor controle da situação, porque estes têm melhor domínio da matéria. Exato. Martin, dois fatos que gostaria de criar aqui um certo link. Primeiro, no dia 20 de setembro de 2011, completaram-se, portanto, 10 anos após os atentados ao World Trade Center nos Estados Unidos da América, portanto, que foi o móvel da invasão
dos Estados Unidos no Afeganistão. Certo. Curiosamente, no mesmo ano, o Afeganistão retorna ao poder, tanto 10 anos depois. Este retorno dos talibãs não poderá significar uma derrota para os Estados Unidos? Eu penso que, por um lado, poderá significar, na medida em que poderá significar a derrota, sim, na medida em que os Estados Unidos não teria se conseguido manter naquele local por tanto tempo quanto pretendia, não é? Mas, por outro lado, os Estados Unidos pretendia ter aquele espaço em termos de fazer o uso do espaço, buscando explorar o máximo possível dos seus recursos. E isso conseguiu fazer perfeitamente, conseguiu alcançar esse objetivo perfeitamente. Mas é engraçado que quando os Estados Unidos chega ao Afeganistão, na altura em que ele faz por conta do ataque do 9/11, ele o faz depois de ter dado muita volta por outros países, ter atacado países que não tinham nada a ver com a situação, isto porque não se fez um bom trabalho a nível interno. Aliás, alguns acreditam que não tinha se feito um bom trabalho a nível interno, mas o que terá acontecido provavelmente é que já havia interesses para aquele país especificamente, e por isso é que se foi atacar e fragilizar aquele país especificamente. Depois a ideia de querer implementar aquilo que são os seus ideais políticos, não é? Que é diferente naturalmente daquilo que são os ideais políticos de países como o Afeganistão, Iraque, Irão, entre outros. É? Exato. Ocorreu também no ano 2020, portanto, conflitos, aliás, não seriam assim como conflitos, seriam protestos pró-democracia em alguns países da América Latina. Primeiro tivemos em Cuba, portanto, um país fechado, um país, um dos inimigos arquirrivais, portanto, dos Estados Unidos da América, e aconteceram em julho, portanto, protestos pró-democracia. Será que uma Cuba que nós crescemos a conhecer como um país fechado, em que há uma restrição generalizada de direitos e liberdades fundamentais, pelo menos na perspectiva do Ocidente, e hoje esta Cuba levanta-se e o presidente na altura dizia que foi agitação do Ocidente estas manifestações, acabou reprimindo estas manifestações. Acredita que são sinais de que nos próximos tempos poderá haver uma revolução para a democratização de Cuba? Acredito que sim, e por um simples fator. Vou trazer 2 pontos. Primeiro, normalmente quem cria as manifestações são pessoas com um certo nível de educação. E Cuba tem um alto nível de educação. Segundo, normalmente quem também faz as manifestações são jovens. E Cuba também tem um alto índice de jovens, não é? E se estamos a dizer que são jovens educados, significa que estão à procura daquilo que realmente é para o seu benefício, ou seja, o benefício do país no seu todo. E isto significa abraçar a democracia, abrir as suas fronteiras e permitir com que, de fato, exista o desenvolvimento entre vários outros setores que a Cuba, naturalmente, e como qualquer pessoa possa perceber, precisa, não é? Então, eu penso que é exatamente o que a Cuba está a precisar agora, destas manifestações, da possibilidade de abrir as suas fronteiras e viver uma real democracia, não é? A possibilidade de ter os seus direitos salvaguardados e todo cidadão cubano ter a possibilidade de usufruir dos seus direitos. Exato. Nesta região, tanto um pouco para Caraíbas, o Haiti sofreu também uma situação, foi o assassinato do presidente do Haiti, que o envolvimento de mercenários de alguns países, portanto, da própria América Latina, colombianos, da América Central, neste caso, e também da América Central, que alguns mexicanos, colombianos, portanto, esta situação, portanto, morte de um presidente, entraram no palácio, mataram o presidente. Que sinais poderá querer esta situação transmitir para uma região que
normalmente não tem tido esse tipo de situações. Esta é a sede pela democracia. É exatamente a sede pelas oportunidades que realmente as pessoas precisam. E isto significa que quando se chega a este estágio, significa que há uma saturação populacional e que um determinado grupo entende esta saturação e sabe como é que deverá agir para poder fazer frente a esta situação. Caso contrário, poderíamos assistir a uma situação de um golpe de Estado, que a possibilidade seria reduzida, se calhar. E, infelizmente, que é grave até, este foi o mecanismo que encontraram para poder ter esta possibilidade. Falando de golpes de Estado, a África voltou a mostrar ser um lugar comum de golpes de Estado. Qual é a análise que faz desta contínua situação de golpes de Estado, recorrentes golpes de Estado ao nível de África, ao longo do ano 2020? Certo. É assim, eu penso que a África precisa de buscar uma reforma ou reestruturar as suas políticas. Primeiro, enquanto países, depois uma política que possa buscar uma real União Africana. É isso que a África precisa. A União Africana atual acredita que não responde àquilo que são os anseios? Não, isso está claro. Não responde de forma alguma. A União Africana tem sido praticamente assim, é um elemento que infelizmente quase que não se conta tanto. Podemos pegar num exemplo em que o ano antepassado, se não estou em erro, quando se esteve a cantar no ano passado o Silenciar das Armas, mas na mesma altura, foi ano passado, mas na mesma altura tínhamos líderes africanos a viajarem para uma conferência de sushi e compravam armamentos bélicos, ou seja, isto para fortificar a sua posição em termos militares, mas ao mesmo tempo está-se a cantar o Silenciar das Armas. Exato. Na União Africana. E neste mesmo sentido, a União Africana não consegue fazer frente a esta situação, por exemplo. Dentre várias outras situações, nós temos vários outros conflitos. Tivemos conflito em Congo, por exemplo, e que a União Africana, temos conflito e que a União Africana não consegue se posicionar em relação àquela situação. E está claro que a União Africana infelizmente não tem tido um papel que deveria estar a ter. Mas isto porque os Estados africanos precisam também de reforçar aquela União Africana. Isto porque os Estados africanos precisam de buscar um alinhamento das suas políticas, não é? E só assim é que teremos uma real União Africana com a pujança que nós precisamos para a África. Exato. Um pouco para cá, para o próximo a Moçambique, na África do Sul, tivemos mais uma vez distúrbios. Não foram xenófobos, mas foram mesmo de um problema interno, depois, portanto, desta situação de Jacob Zuma ter sido detido. E o que poderá significar este fato? Tivemos uma situação em que Jacob Zuma é detido, depois já a vandalização de várias infraestruturas na África do Sul. É uma África do Sul dividida, aquela que nós vimos na televisão? Eu não sei se seria uma África do Sul dividida. Eu penso que, apesar dos pesares, apesar de toda a corrupção que o Jacob Zuma terá trazido para a África do Sul, ele também permitiu com que a África do Sul assistisse a um bom nível de desenvolvimento que esteve a precisar, não é? E isto permitiu com que ele tivesse bastante suporte populacional. O Jacob Zuma foi e continua a ser um líder populista. E isto sempre vai significar que em situações do género terá sempre massas a moverem-se a favor dele. E depois temos massas também que se movem tirando proveito da situação. Quer dizer, pessoas que não estão efetivamente a perceber qual é a real situação, nem querem perceber qual é a real situação, simplesmente querem tirar proveito daquilo para vandalizar e desfalcar o próprio país, não é? Mas o Jacob Zuma, apesar de todas as situações, ele tem uma posição extremamente forte na África do Sul e que acredito que é uma posição que ninguém poderá tirar dele. Portanto, é uma posição paternal muito superior à de Thabo Mbeki, por exemplo. Depois da Thabo Mbeki
não é muito visto como um pai da nação, como tem sido o Jacob Zuma. Será que é o histórico de guerrilha? Pode ser que sim, pode ser que sim. Eu acho que podemos fazer uma comparação até se calhar. Podemos colocar os dois e tentar perceber quem que tem o real peso dentro desta situação ou dentro da população sul-africana. É possível mesmo fazer uma comparação. Mas os dois teve o Thabo Mbeki, tem agora atualmente o Jacob Zuma, um poder equiparável. Muito bem. Ainda portanto, na África do Sul, ocorreram neste ano eleições municipais. A tendência é de que o ANC vai perdendo em cada eleição mais portanto, votos. Votos de cidades, porque as áreas municipais. Sim. Como é que podemos interpretar esta situação? Tendo em conta que a África do Sul, o ANC, portanto, o Partido Libertador, é um partido portanto, que trouxe a independência e temos este movimento na África do Sul. Tivemos uma situação, por exemplo, na Zâmbia, na África Austral, na Zâmbia, em que um partido libertador saiu do poder. Há uma outra situação provável em Angola, fala-se de uma possibilidade, iremos a Angola daqui a pouco. Que mensagem pode-se olhar para este acontecimento, portanto, das eleições na África do Sul e a perda da hegemonia cada vez mais corrente do ANC? Fantástico. Eu vou tocar assim de forma geral, não só especificamente da África do Sul, mas vou falar sobre todos os partidos libertadores africanos. Africanos. Africanos, podemos falar africanos. Todos eles continuam com a mesma mentalidade da altura da libertação. Quase que nenhum, senão nenhum, reestruturou-se, nenhum reformulou-se, não assistimos isto. E ao mesmo tempo são partidos que não permitem com que os outros tenham o espaço merecido, não é? Isto significa que chega um momento em que a população fica saturada porque pretende perceber para onde é que podemos ir com este outro. Será que podemos avançar mais? Nós já conhecemos qual é a história que vocês, dos partidos libertadores, têm nos trazido. É sempre a mesma coisa. Então, por que não dar oportunidade a este outro? E reparemos que os outros partidos têm trazido sempre políticas, se calhar mais modernas, em relação aos partidos libertadores. E isto permite com que eles ganhem cada vez mais espaço. A DA, que é o partido que tem estado a ganhar bastante espaço na África do Sul, isto porque tem trazido políticas que realmente são eficazes. Está a começar a furar os centros perurbanos, porque a DA era vista como um partido de brancos. Exatamente, continua. O capital e sempre essas grandes cidades, Port Elizabeth, e já está a começar também. O efeito de Julius Malema, como observa o efeito de Julius Malema do seu partido de liberdade econômica? Falar de Julius Malema é meio caricato, porque muitas das vezes nós nunca percebemos de que lado é que Julius Malema está efetivamente. Porque ele já passou do ANC, depois esteve no outro e agora criou o seu próprio partido. E as pessoas estão numa situação em que já não têm tanta confiança no Julius. Ele também é um líder muito populista, sim, isso é inegável. Mas em termos práticos, as pessoas não conseguem perceber para que lado é que o Julius Malema vai efetivamente. E isto é grave para um líder. As pessoas têm que perceber que a nossa direção com este líder é esta. E este líder tem que se manter nesta linha e conseguir convencer as suas massas, ou a sua massa neste sentido. E isto é uma coisa que infelizmente não temos verificado assim tanto com Julius Malema. Exato. Viajamos ainda da África do Sul, portanto, ainda na África Austral, para Angola. Este ano foi marcado pelo fato de que o Tribunal Constitucional de Angola portanto, anulou o Congresso que elegeu Adalberto Júnior para presidente da UNITA. A UNITA recentemente, em dezembro, nos primeiros dias de dezembro, realizou um segundo Congresso, portanto, para poder eleger Adalberto Júnior. Acredita que Adalberto Júnior é um candidato que pode destornar o MPLA do poder? Eu acredito que o Adalberto Júnior é um candidato forte, mas tenho as minhas dúvidas em relação à possibilidade de poder destronar, como disse, o MPLA.
vejo a possibilidade de já não termos o mesmo presidente, mas não sei se conseguiremos ter agora o partido da oposição. Um aspecto interessante que eu tenho reparado em vários países, não só Angola, é que os partidos da oposição em África têm percebido que a melhor forma de chegar ao poder e fazer face aos partidos libertadores que continuam no poder é unir-se, não é? E vamos reparar, temos vários exemplos de partidos africanos da oposição que uniram-se e conseguiram fazer frente de forma considerável. Voltamos à mesma África do Sul e que tivemos partidos agora nestas eleições municipais que decidiram ceder os seus votos ao DA. Decidiram dar apoio ao DA, que é para dar a possibilidade ao DA de ganhar mais espaço enquanto partido da oposição e buscam a sua união neste sentido. É isto que eu penso que é outra coisa que tem estado a faltar. Quer dizer, a união a nível interno primeiro, antes de buscarmos a união da África como todo. Então, são questões estruturais internas dos próprios países, exatamente, das próprias oposições ao nível, portanto, da África Austral. O descontentamento, fala-se de um descontentamento popular que está a ocorrer em Angola e mesmo assim este ano foi um pouco diferente, tendo em conta a posição, pelo menos do presidente João Lourenço, em relação a como agia tanto o antigo presidente José Eduardo dos Santos, certo, na repressão a manifestações. João Lourenço parece-me que está a ser mais cauteloso, não tem estado a ser muito contundente nesta forma de poder. Esta posição do presidente do próprio partido, depois a situação desta questão do relançamento econômico através do repatriamento de capitais, que foi uma política que usou e ainda há dias estava a dizer que teve efeitos, falou dos números que conseguiram tanto repatriar. Este João Lourenço ainda pode ser uma esperança. Como é que avalia este perfil de João Lourenço? Diferente do perfil de José Eduardo dos Santos, que governou mais de 30 anos em Angola, temos um João Lourenço que me parece não estar um pouco com um perfil igual à grande parte dos líderes que mantiveram-se muito tempo no poder. Acha que João Lourenço ainda poderá permanecer no poder, continuará com as suas políticas? Como é que olha para João Lourenço, o perfil de João Lourenço? Certo, é como eu dizia, eu tenho as minhas dúvidas em relação à possibilidade dele manter-se no poder. E isto porque... Mas ele foi reeleito agora no Congresso, embora foi o candidato único, não é? Sim. E isto por manobras que acontecem a nível interno mesmo partidário do próprio país. Mas se formos a ver em termos reais, não é aquilo que o povo quer. Não é? O povo vai sempre no sentido contrário. Os dados que normalmente o João Lourenço tem estado a trazer em relação à Angola, muitas das vezes não acompanham aquilo que é a realidade. O mesmo que acontece aqui na nossa casa, infelizmente, em Moçambique. É que para quem é atento, percebe que as coisas não estão a acontecer efetivamente neste sentido. Estes dados não são reais. Aliás, tivemos um político de um dos partidos da oposição em Angola mesmo afirmar que aqueles dados, de fato, não eram reais e que deviam ser questionados. Não é? Então, por estes fatores, depois estamos numa situação em que a juventude, sobretudo angolana, está extremamente acordada agora. Fizeram manifestações, aliás, até mesmo em Moçambique tivemos alguns jovens angolanos e moçambicanos a dar apoio aos jovens angolanos em Angola dentro dessas manifestações. Isto tudo contribui e significa que o perfil que o João Lourenço tem não é positivo. Não é positivo e não é aquilo que é o desejável para o país no seu todo. Exato. Quando assumiu o poder, João Lourenço, uma das medidas pareceu estar tanto a lutar contra a corrupção. Foi uma das suas bandeiras. Portanto, o filho do antigo presidente, o Filomeno, que era gestor do Fundo Soberano, que tinha bilhões de dólares, portanto, foi detido em algum momento. Diminuiu a influência da filha do antigo presidente, a Isabel dos Santos.
continuou a adotar um conjunto de reformas, pelo menos ao nível do próprio país. Os angolanos, com estas medidas todas, mesmo assim, não acredita que ainda não olham como um perfil ideal para os dirigir? Seria ideal se realmente fosse neste sentido. É o que eu dizia anteriormente. Em termos reais, as coisas não estão a acontecer nesse sentido. Havia sim uma perseguição do João Lourenço, a família do Eduardo Santos, sim. Mas, e esta luta à corrupção, que na verdade a corrupção que ele corria atrás era só aquela família especificamente, mas que não havia nenhuma luta contra a corrupção verdadeiramente. O líder pode até cantar sobre o combate à corrupção, mas não significa que realmente o esteja a fazer. Na verdade, se o faz, é para permitir que as torneiras a nível internacional possam ser abertas ou ainda mais abertas para o seu próprio país. Não é diferente do que acontece em Moçambique. Temos um líder que canta constantemente, combate a corrupção, mas hoje estamos a discutir as dívidas ocultas e que o nome dele é constantemente mencionado. Então, aquilo que o líder canta ou diz, quase que nunca, ou muitas das vezes, pode não ser realmente aquilo que esteja a acontecer. Muito bem, portanto, Marvin Mackenzie, chegamos ao fim do nosso primeiro programa, portanto, debate econômico. Esperamos que das próximas vezes possamos também ter outros portanto, intervenientes para podermos tornar o debate mais aflorado. Mas por hoje, depois, nesta estreia, portanto, tivemos esta oportunidade de podermos estar aqui juntos e não sei se tem alguma palavra para despedir aqui aos nossos internautas. Apenas agradecer pela oportunidade, sinto-me lisonjeado por poder ter feito parte da abertura deste grande programa e espero poder fazer parte mais vezes. Muito bem, lisonjeados também estamos nós por ter tido assim prezado internauta aqui conosco e, portanto, hoje, dia 25, continuamos aqui a desejar festas, portanto, felizes e que haja prudência ao nível do nosso comportamento, porque a Covid-19, este bicho que está a criar embaraços a nível internacional, também está a criar aqui em Moçambique, portanto, gostaríamos de ter portanto, festas tranquilas e assim se pedimos que seja prudente. E nós continuaremos aqui, vamos, portanto, regressar no próximo sábado para juntos podermos conversar em relação àquilo que ocorre no mundo aqui na FTV. Foi um prazer imenso estar contigo, despedimos-nos com esta missão de dever cumprido e esperamos poder contar consigo no sábado. Boa tarde, estamos juntos.